dia, Santa Catarina! Além das notícias de hoje, falaremos sobre o relatório contábil. Mas você sabe a importância desse documento? O acompanhamento contábil é fundamental para pessoas jurídicas de todos os tamanhos, desde microempreendedores individuais até empresas maiores, como a qual vamos estar falando hoje. Vamos falar com a repórter Renata, que está em Balneário Camboriú, na empresa Extra Medical. Olá, bom dia! Estamos aqui em Balneário para apresentar a Extra Medical, que foi fundada no ano de 2009, com negócios em saúde e bem-estar médico-hospitalar, laboratorial e banco de sangue, atuando tanto como distribuidores e fabricantes, como importadores exclusivos para os mais diversos produtos na área da saúde. E hoje traremos um convidado especial da área de faturamento da Extra Medical para conversar e responder algumas perguntas sobre a importância da contabilidade na vida das empresas. Você, como profissional formado em contábeis, que atua no faturamento da empresa e está em contato direto com a contabilidade, você acha que as empresas usam os resultados contábeis que as contabilidades fornecem ou é um processo que elas fazem só por obrigação? Então, o que eu vejo nesse cenário é que geralmente são as empresas maiores que acabam se utilizando das informações que as contabilidades passam e não as empresas menores. Isso é bem gritante a diferença. As empresas que levam em consideração todos os resultados que são apontados por algumas contabilidades, elas realmente levam à risca, cuidam do faturamento, cuidam do desenvolvimento da empresa, mas geralmente são empresas grandes ou que estão em crescimento, mas as menores é que acabam não levando em consideração esse fator que é muito importante. A nossa segunda pergunta é sobre um dado do IBGE. De a cada 10 empresas, 6 delas acabam fechando as portas antes dos 5 anos. Você acha que isso tem relação com a nossa primeira pergunta? Com certeza. Eu acredito que as empresas, principalmente as pequenas, que são as que acabam fechando nesse período, se levassem em consideração todos os relatórios que são disponibilizados e que são criados através das informações mensais que elas mandam ou recebem da contabilidade, esse processo seria bem diferente. Um exemplo básico é o fluxo de caixa, que é um erro muito grande dos empresários de não acompanhar o fluxo de caixa e saber aonde eles podem investir, gastar e ter dinheiro disponível para várias outras funções, o que acaba gerando esse dado estatístico muito grande no nosso país. Além do regime de arrecadação de impostos, tem algum outro fator que as empresas devem levar em consideração quando elas vão decidir em qual regime tributário se enquadrar? Sim, eu acredito que a projeção de crescimento da empresa seja muito relevante, porque dependendo do seu faturamento, depende de aonde você quer chegar, de quanto você quer crescer, isso é muito importante para você entender também o seu mercado de atuação, se você trabalha com importação ou não, ou qual tipo de produto você vende, ele é muito importante para você saber aonde e qual regime você vai se enquadrar, para que esteja dentro daquilo que você almeja para sua empresa. Falando nas 3 demonstrações contábeis, balanço patrimonial, DRE e fluxo de caixa, tem alguma dessas 3 que os gestores costumam dar mais atenção ou mais valor, e isso é o correto? Então, todas as 3 são muito importantes para a empresa, de qualquer forma, porém eu vejo que os empresários em si levam muito em consideração o balanço patrimonial, que é o fechamento das suas empresas no decorrer do ano, e talvez o fluxo de caixa, para quem realmente conhece a sua empresa, leva muito em consideração. O correto realmente é levar em consideração todos, porque todos eles mostram a saúde da empresa, mostram como a empresa está se desenvolvendo no decorrer do período, mas o fluxo de caixa eu acredito que seja o que mais deve ser acompanhado por ser algo mensal, ou diário, ou semanal, ele pode ser acompanhado. Então acredito que o correto ainda seria o fluxo de caixa, acompanhar mais de perto, mas o DRE e o balanço são os mais importantes de certa forma. Agora um pouquinho sobre elisão e evasão fiscal. A gente comentou ali nas questões anteriores sobre a importância de escolher o regime tributário correto para as empresas, mas a gente sabe que hoje em dia tem muitas que acabam tratando assim de maneira ilícita, não declarando algumas coisas, vendendo produtos sem nota, e eu gostaria de saber qual a principal consequência disso para as empresas que fazem da maneira ilegal. Uma das principais consequências, talvez olhando do ponto de vista que se trabalha correto, é o não beneficiamento de crédito, de impostos, de benefícios fiscais que elas podem se enquadrar dentro do Estado ou coisas parecidas. Porém, sempre vai existir um momento em que o leão vai pegar. Isso é quase que inevitável.
Hoje o governo ele trabalha com uma grande necessidade de ir atrás de empresas que trabalham de forma ilícita. E eles têm chegado até esses locais, essas empresas, ou acaba que elas são fechadas, a nota fiscal é cancelada, e a multa, quando ela é aplicada, ela não é aplicada em cima de um erro, mas de todo um erro que aconteceu ou que eles identificam no decorrer dos últimos anos. Então as principais formas de atingir uma empresa quando elas agem dessa forma realmente é quando a Secretaria da Fazenda aplica suas multas ou identifica os erros, ou realmente no dia a dia, na hora de passar o imposto para o cliente, na hora de fazer recolhimento de imposto, de crédito e poder se beneficiar disso. Nessa pandemia teve muitas empresas, se não todas, que sofreram algum tipo de impacto, seja ele negativo ou positivo. Isso impactou também muito na arrecadação de impostos. Você acha que teve algumas empresas que acabaram inclusive sendo prejudicadas no enquadramento tributário quanto a isso? Com certeza. Igual eu falei na questão anterior, às vezes o planejamento das empresas no começo do ano era de crescimento e elas se desenvolveram para isso. Porém, com a pandemia, muitas empresas, a maioria das empresas foi prejudicada, tendo que fechar as portas, tendo que diminuir o quadro de funcionários ou mesmo diminuir as vendas e qualquer atividade que elas tenham. Então isso afeta muito na hora de fazer o regime tributário, principalmente para quem é do presumido, que já tem uma previsão de faturamento, de imposto e às vezes não alcançou esse valor e mesmo assim tem que fazer o pagamento, assim como as empresas que tiveram seu benefício. Um exemplo é a empresa onde eu trabalho, onde a gente teve um crescimento bem grande por causa da nossa área de atuação e com isso, para o ano que vem, estamos estudando para fazer a alteração do nosso regime tributário, justamente por esse processo da pandemia e por esse crescimento que ocorreu durante esse período. Olá, bom dia! Interrompemos a programação para informar sobre um alerta emergencial que recebemos do tempo na região sul do Brasil. Um novo ciclone, chamado ativo circulante, também conhecido como um sistema de baixa pressão atmosférica, se forma nessa semana com a formação de áreas de instabilidade na região sul, entre os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Além da chuva no estado do Rio Grande do Sul, os ventos se intensificam e rajadas fortes devem ocorrer entre o litoral e a Serra de Santa Catarina até o sul gaúcho. A velocidade mais alta prevista varia entre 50 a 85 km por hora. Depois dessa interrupção, isso também leva pra gente a nossa pergunta final, que é: como a sua formação te ajuda caso você fosse atacado por um ciclone bomba em alto mar? Caso eu fosse atacado por um ciclone bomba em alto mar. Olha, eu acredito que como qualquer situação que a gente passe, o máximo que eu ia fazer é tentar salvar minha vida. E eu acho que é isso que a gente aprende no dia a dia. Acho que a minha formação necessariamente não se aplica, mas para a vida é isso. Essas foram as notícias de hoje. Tenham um bom dia!